Nós estamos aqui hoje com um empreendedor de sucesso que passou por uma série de situações, uma série de desafios, de superações. E eu quero te convidar a participar até o fim dessa entrevista, porque eu tenho certeza que você vai ouvir histórias de vida de um homem que superou uma série de obstáculos, que venceu uma série de desafios. E hoje eu quero apresentar para vocês o nosso querido amigo Francisco Antônio Mendes. Francisco, muito bom dia. Pessoal, muito bom dia. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês, principalmente para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão precisando de uma mudança de mindset, para as pessoas que estão precisando de uma mudança de ambiente, a minha experiência de vida. O que é que eu fiz nessa minha trajetória de 51 anos de vida? Eu sou um pernambucano que nasceu em Recife, nordestino, que sempre acreditou em si próprio. Comecei como corretor de seguros, fazendo seguro de um carro, de um Del Rey, de um seguro de vida. Me mudei, fui para São Paulo, casei e fui responsável por fazer os maiores seguros do país, seja no Porto de Recife, Fortaleza, Salvador, plataforma de petróleo, a Vioeste, a concessionária que melhorou muito o tráfego para quem mora na região ali de Alphaville, de São Paulo, várias hidrelétricas. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: não importa onde você nasce, não importa de onde você vem, importa quem você acredita que você é. Faça o seu melhor, não tenha medo. É essa mensagem, essa história que eu queria compartilhar com vocês nessa oportunidade que eu estou tendo aqui. Que Nós compartilhasse vamos, com nós, vocês. nós vamos agora fazer alguns pontuações da sua história de vida. Porque o Francisco Mendes, gente, ele tem uma história de vida fascinante, tá? Uma história muito interessante que ele vai contar agora alguns desafios que ele superou na vida, porque ele só começou. Ele nasceu lá em Recife, em Pernambuco, né? Próximo a Recife, passou uma boa parte da sua vida ali no estado e depois ele vai para São Paulo. Mas eu gostaria que você falasse um pouco daquela história que você me contou na época em que houve uma ruptura, né, de governo no nosso país, existiu um plano econômico que pegou muitas famílias de surpresa. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco para a gente sobre esse momento que você passou ali, você, a sua mãe e a sua família que vocês passaram, Francisco. Daniel, esse foi um dos momentos assim que eu tenho maior admiração e respeito pela minha mãe. Meus pais já haviam se separados. A minha mãe, eu tinha por volta de 15 anos. Por volta dos 16 para 17, minha mãe vende todo o ativo que ela tinha, que era uma casa, uma parte numa fazenda, e passa a viver de renda. Até a casa própria que ela tinha, ela vendeu, porque na época os juros superavam quase 100% ao mês. E eu me recordo que eu ainda não tinha completado 18 anos e ela me presenteou com um Escort XR3. Isso foi em que ano? Isso foi em 1989 para 90. Final de 89 para 90. Eu tinha 17 anos. Né? E ela disse: quando você fizer 18, tirar a habilitação, você passa a dirigir, mas já está aqui o seu presente. Bom, feliz da vida. Na minha geração, hoje eu tenho 51 anos, nasci em 1972. Nessa época, o sonho de qualquer adolescente era um carro. E esse Escort R3 na época era como se fosse uma espaçonave. A placa dele era AT8111. Não era qualquer carro. Não, era uma joia. Bom, Uma joia rara. uma joia rara. E que minha mãe
ela era tudo que ela podia, ela me presenteou. Minha mãe não era pessoa de posses, né? As posses que ela tinha, ela vendeu, a gente vivia de renda. Mas ela te deu o melhor, né? Ela deu o melhor que ela podia. Bom, e aí minha mãe não trabalhava, ela casada nunca trabalhou, separou, a gente vivia de renda, vivia muito bem, né? Dentro das limitações. Em março de 1990, vem um plano econômico chamado Plano Collor. O que era esse plano? Ele pegou todo o dinheiro que existia no momento, isso foi na sexta-feira, decretou-se feriado bancário. Acredito que foi na sexta, quinta para sexta-feira, ficou feriado bancário final de semana. Aí na outra semana vem o anúncio da ministra Zélia Cardoso de Mello, Ibrahim Eres era o ministro, era o presidente do Banco Central, e o presidente era o Fernando Afonso Collor de Mello. O país vivia um momento de muita ebulição, o poder financeiro de compra das pessoas mais humildes era um desastre, porque a inflação corroía. Você passava o mês trabalhando para ganhar o seu salário no subsequente, já tinha uma inflação de 100%. Então, as pessoas mais simples eram quem mais sofria. Houve esse congelamento desse dinheiro, esse empréstimo compulsório, e de repente a gente não tinha nada, a gente não tinha uma casa para morar, a gente não tinha. Minha mãe tinha um Santana na época, e eu tinha um Scott R3 que ela tinha me dado. E por conta disso, ela teve direito a tirar 50 mil cruzeiros, que era o equivalente a 50 mil reais. Ou seja, por conta disso, a minha mãe entrou no mercado de seguros, começou a trabalhar em seguros, como uma preposta de um corretor. Eu, muito novo, não queria trabalhar em seguros, queria trabalhar com carro. Eu disse, não, senhor, você não vai trabalhar com carros. As pessoas que trabalham nesse segmento são pessoas mais amadurecidas, especialistas, e você é muito novo e a gente precisa pagar as contas hoje. Você vai me acompanhar, meu filho. Minha mãe é uma senhora muito bonita, muito nova, naquela época por volta menos de 40 anos, e eu com 17, 18 comecei a acompanhar minha mãe. Mas nesse inteirinho eu falei, mãe, precisamos vender o carro que a senhora me deu, me presenteou. Porque a gente precisa pagar condomínio, IPTU, precisamos fazer feira para subsistência. Então, um bem que ela fez, né, sempre pensando em dar o melhor, isso nos salvou. A gente vende aqueles cortes R3, minha mãe começa a trabalhar como preposta de uma corretora, e aí ela sofria bastante, atrasava as cotações, ela sempre querendo fazer o melhor para os clientes, eu acompanhando, a contragosto, mas sempre acompanhando, porque a gente precisa ter respeito, principalmente gratidão pelas pessoas, pelo menos é assim que eu entendo, que nos ajudam, que estendem a mão, que estão do nosso lado, principalmente a família, que é a base. Bom, em um determinado momento, eu vendo esse sofrimento, minha mãe dependendo de corretores, tal, eu procurei ver e identifiquei que existia um curso para corretores de seguro ministrado pela Funenseg. Tudo bem. Era muito caro o curso. O que é caro? O que é barato? Quando você passa por uma situação de adversidade, de falta, tudo é caro, tudo é difícil. Mas você não pode desistir. A gente encontrou uma seguradora na época que se chamava Brasil Seguros e ela patrocinou o meu curso. Não é? Como é que era esse curso? Era um curso de 6 meses, no edifício Almares, no centro da cidade. Ele começava às 6 da tarde e ia até às 10h40, de segunda a sexta. E era no momento que eu estava para fazer vestibular, e eu disse, olha, eu preciso ter foco. Eu abri mão do estudo para o vestibular, porque eu entrei depois, eu não entrei nesse ano, eu não consegui passar, mas eu foquei no curso de habilitação, no exame para tirar a habilitação de corretor de seguro. Chegando lá no curso, Só um parênteses, Tony, que é importante. Você que está nos ouvindo agora. A pessoa que vem de base, tá? Quando eu chamo base, é que ela está numa base diferente da pirâmide. Você veio da base, Tony. Você veio da base da pirâmide. Claro que não faltavam as coisas, mas, né? Você tinha ali a sua família, a sua mãe, ela era provedora, mas ela queria que você se preparasse para se tornar um homem bem-sucedido.
E a prioridade sua, naquele momento, não era o estudo, porque você precisava trazer dinheiro para dentro de casa. Trazer o pão nosso, trazer o arroz, trazer o feijão, para ajudar ali no custeio e na manutenção da família. Então, você teve que abrir mão, um sacrifício do seu estudo, que é o sonho, né? Pelo menos da nossa geração aí, era o sonho das famílias é que o filho se tornasse, né, um médico, um doutor, um advogado, enfim, fizesse um curso superior. Mas naquele momento você teve que abrir mão do ensino da faculdade para fazer o curso de corretor de seguro, para você se profissionalizar e ajudar na manutenção da família. É isso mesmo. Isso eu chamo, Tony, isso eu chamo, os estudos que eu tenho feito, isso eu chamo de você mudar o seu mindset. Você estava buscando ali já um mindset diferente e que viesse trazer resultado naquele momento, que era o que vocês precisavam. Mas continua. É isso aí, Daniel. Então, o que é que eu aprendi com isso? Que na vida a gente precisa ter senso de urgência. E mais do que o senso de urgência, precisa ter foco. Não adianta você querer fazer 10 coisas bem feitas. Pega uma, pelo menos essa é a minha história de vida. Foca nela, deixa as 9 esperando e resolve bem feito aquela. Resolveu, vai para outra. E assim sucessivo. Bom, então, guarda o estudo, guarda o sonho de ser doutor. Eu preciso virar corretor de seguro porque eu preciso resolver uma situação emergencial, que é a situação de subsistência e ajudar minha mãe que estava lá trabalhando dioturnamente, né? E no Nordeste, naquela época, estamos falando há mais de 30 anos atrás, estamos falando há 33 anos atrás, 33 a 34 anos, estamos falando de 1990, então são 34 anos. Era muito difícil para uma mulher divorciada, mãe de 3 filhos, de boa aparência, estar no mundo dos negócios. Hoje não, hoje a gente vê mulheres presidentes, gerentes, presidentes da república, presidente de banco. Naquela época isso não existia. Havia um preconceito, né? Muito grande, e principalmente no Nordeste. Então, eu vendo tudo isso da minha mãe, essa superação, isso foi um exemplo que me deu muito ânimo. Eu disse, nossa, minha mãe está fazendo, não é para ela, é para nós. Tudo que ela fazia era para os filhos dela. Bom, Você vê aí, Tony, que é importante a gente fazer um break aqui. É aí que você vai descobrindo o seu propósito de vida. Nós vamos falar mais sobre propósito mais para frente. Mas o propósito, eu falo de dois propósitos, Tony. O propósito temporário e o propósito permanente. Você teve um propósito emergencial. Naquele momento da sua vida, você tinha um propósito ali, que era você não deixar a sua mãe, né? Você amparou, você foi o esteio ali naquele momento ali, né? Você foi como é que é o nome daquela pessoa? Arrimo de família. Você foi o arrimo de família. Por isso você nem deve ter servido ao exército, né? não, não Porque servia. naquela época o arrimo de família ele era dispensado, É né? verdade. Não é isso? Foi dispensado. Então, Tony, você ali teve um propósito específico, direto, focado. E fala mais para a gente o que aconteceu quando você tomou essa decisão de abrir mão dos seus estudos, né? Que depois você se formou, enfim, você tem as suas 3 formações aí, científicas, que você vai falar também. Mas o que aconteceu, Tony, nesse momento da vida de vocês? Bom, quando eu comecei a fazer isso, minha mãe foi me deixar lá no centro da cidade, que passado 6, 7 horas fica um ambiente bem perigoso, escuro, e ela ia me buscar, obviamente, preocupada sempre com o filho dela, sempre com os outros, com a família dela. A família era a maior preocupação dela. Chegando na sala de aula, eram 50 alunos. Tinha lá o filho de um presidente da seguradora, tinha dono de posto de gasolina, tinha médico, o nível era muito bom. Eu era o mais novo, tinha 17 para 18 anos, não tinha nem 18 anos feito. E vendo tudo aquilo, né, passei a fazer amizade, o nível era bom, aprendi com as pessoas, porque o homem é produto do meio, então o meio era muito bom, das pessoas que estavam lá. Sempre fazendo aquela questão do seguro, todos que estavam ali, com exceção minha, o seguro era uma segunda atividade. Olha, eu sou médico, mas eu estou vendo que esse negócio de seguro pode ser uma fonte de renda adicional.
Ah, eu tenho um posto de gasolina, então tem o pessoal que abastece lá, eu estou fazendo isso porque eu vou botar uma corretora, vai ser uma fonte adicional. A minha era a primeira, eu precisava resolver aquilo lá. Bom, mas a Não parte... tinha plano B, né, Tony? Não, não tinha plano B. Plano B era ajudar a minha mãe, que eu via ela acordar todo dia, eu a via acordar cedo, não dividia, nunca reclamou, muito pelo contrário, se arrumava, estava elegante e saía. Tony, Saía. olha que interessante, olha que interessante, olha como é que a sua vida começa a mudar. Porque tem três princípios, Tony, que mudam a vida de qualquer pessoa. Você que está ouvindo agora, você quer mudar de vida? Presta atenção aqui. Ele vai dar o exemplo de vida e nós vamos falar dos princípios, de três princípios que eu tenho falado, Tony, que muda a vida de qualquer pessoa. É a mudança de ambiente, a mudança de mindset e a mudança do network. E você já começou a falar. Porque quando você ingressou naquela turma de pessoas bem-sucedidas, ali existiam pessoas bem-sucedidas, existiam empreendedores que já eram bem-sucedidos em outras áreas, mas eles viam nessa área do seguro uma oportunidade, né, de escalar os seus negócios, de crescer mais ainda. Você estava no plano, só no plano A ali, né? Porque não tinha plano B nem plano C, né, Tony? Eu não tinha. Mas você ali, a sua visão, o seu network, a sua mentalidade já começou a mudar. Aí começa, isso que você falou faz todo sentido, viu, Daniel? Porque nesse ambiente de pessoas, pelo menos com relação a mim, bem-sucedidas, né, pessoas já consolidadas, eu era um garoto. Todos ali, era a média, tinha gente de 50 anos, tinha pessoas que eram regulador de seguradoras, ou seja, pessoas que tinham a sua vida feita, né? Resolvida. Resolvida, estavam fazendo aquilo lá como algo a mais. Volto a repetir, na vida você precisa ter foco. Ali eu não vi ninguém daqueles 50, com exceção a mim que eu tinha só plano A ter esse foco, a dizer, isso aqui vai ser meu início, meu meio e meu fim, eu vou ter que ser o melhor. Bom, baseado nisso, nesse pensamento, que era o meu, digamos assim, como o Daniel fala, meu mindset, a minha cabeça estava focada em ser o melhor, para qualquer coisa, eu tenho que ser o melhor. Porque se eu não for, alguém vai ser. Aí, como é que funcionava a sala de aula? Eu começava às 6h20, 6h20, 6h30, às 8h45, 8h50, a gente tinha um break até as 9h15 para continuar até as 10h40. Nesse momento, o centro da cidade ficava um deserto. Era muito perigoso. As lojas fechavam, as lanchonetes fechavam, e as pessoas queriam um sanduíche, um suco, não é? Para dar um descanso, dar um break para seguir para a segunda etapa do curso. Na época, tinha uma coordenadora da Funesec que ministrava o curso, chamada Verônica. E a Verônica tinha o braço direito dela, que era seu João, que era o que abria a porta, que fechava, que limpava lá a sujeira, era o faz-tudo dela. Seu João, não é? Ele levava um sanduíche para vender para os alunos. Era um pão duro, não era manteiga, era margarina. Ele colocava, na época, eu acredito que chamava apresuntado, porque era 90% de gordura e 10% de presunto, e um queijo de péssima qualidade. Tudo é questão de referência. Para ele aquilo estava muito bom, mas para aquele grupo, aquela mudança de ambiente que você fala, aquilo lá não teve aderência. O que é que aconteceu? Já no primeiro dia começou as reclamações, porque o grupo era um grupo com nível diferenciado. Tinha médico, repito, tinha dono de posto de gasolina, tinha advogado. Então, as pessoas disseram, olha, não dá para comer isso aqui. Isso aqui é um absurdo, porque a gente não consegue comer, a gente precisa comer e lá embaixo está fechado. E começou as reclamações. Primeiro dia, segundo dia, no terceiro o seu João resolveu. Eu disse, olha, vou resolver essa situação. Passou a não trazer. Agora vocês façam do jeito que vocês quiserem, não estão reclamando? Eu, parado com aquilo lá, com aquela situação, eu disse, olha, tem uma oportunidade aqui. Pensei, falei com a coordenadora, sempre a gente tem que respeitar as pessoas. Eu acho que a cerimônia e você combinar com as pessoas antes é muito importante.
Não você ter uma ideia e sair fazendo da sua forma e da sua cabeça, principalmente na casa dos outros. Lá era um ambiente da Funenseg, era um ambiente da Verônica e do seu João, independente, que a Verônica era a diretora, a coordenadora, e ele era o braço direito dela. Fui lá falar com ela. Verônica, eu poderia trazer um sanduíche para disponibilizar para o pessoal que está cansado, gente que trabalha o dia inteiro, vem aqui e quer fazer uma pequena refeição para continuar. Tem algum problema? Porque seu João não traz mais e disse que não vai trazer. Não, Francisco, fique à vontade. Seu João não vai ficar chateado comigo? Não, pode ficar tranquilo. Obviamente, seu João passou 6 meses sem me cumprimentar. Eu fui a um supermercado, chamava Compre Bem, que era da rede Pão de Açúcar, e ficava atrás da minha casa em Recife. Peguei um dinheiro da subsistência que Ana Lúcia, que era a moça que trabalhava lá em casa, que minha mãe deixava, disponibilizava, fiz um levantamento de capital. Ana Lúcia, vamos comigo no supermercado. Comprei um isopor, comprei pão da Plus Vita, que era que fornecia para o McDonald's, tinha acabado de inaugurar há pouco tempo em Recife. Comprei presunto da época, que era o melhor presunto disponibilizado, que era de um frigorífico muito conhecido na época, que era o maior do país. Hoje não é mais, por conta de administração, hoje já é outro, mas na época era esse. Comprei queijo da melhor qualidade, comprei manteiga, ainda lembro, manteiga Aviação, que era a melhor manteiga Até hoje. Até hoje. Comprei a manteiga, peguei aquele pão, cortei para ficar menorzinho, botei um guardanapo, coloquei no isopor e fiz lá 50 sanduíches. Devo ter gasto nesse primeiro investimento, que eu comprei mais presunto, mais queijo, um pote grande de manteiga e o isopor. Eu acho que eu gastei uns R$ 150. Foi o investimento maior que eu tive. No primeiro dia, eu vendi lá os 50 sanduíches, cada um a R$ 10, eu faturei R$ 500. E minha mãe me dava R$ 100 por mês. Meus amigos da escola, os mais abastados, viviam com 500 por mês. Os menos era R$ 100, que era equivalente a um salário mínimo. Hoje o salário mínimo está em R$ 1.000 e tantos, como mudou o Brasil, como melhorou. Sim. Né? Hoje é R$ 1.200, R$ 1.300, naquela época era R$ 100. Bom, no primeiro dia eu já faturei 500, paguei meu investimento, fui lá e deixei o dinheiro de volta com a Ana Lúcia. E nos dias subsequentes eu vendi todos os sanduíches. Eu, na época, me tornei, para a minha idade, no meio dos meus amigos, o rapaz com mais recurso. Eu tinha mais dinheiro para ir para poder convidar as moças para um jantar, para uma refeição, para ir numa discoteca, por conta do seguro. E tudo isso que eu fiz foi para retribuir uma pessoa que estava dando exemplo para cuidar dos filhos, tanto eu como meus irmãos. Então, fora ter o foco, fora ter esse ambiente que muda, você também tem que estar de olho nas oportunidades. Não é que eu saía, botava um isopor e saía vendendo no meio da rua. Não, eu tinha ali um mercado consumidor carente que exigia o quê? Qualidade. A qualidade estava do lado da minha casa. Era comprar o presunto Sadia na época, o queijo Sadia, Perdigão, era comprar o pão da Plus Vita, usar a manteiga Aviação, cortar a beirada para ficar mais fácil, menor, colocar um guardanapo e dar uma ideia de higienização, de cuidado, de proteção, que quem cuida tem. E essa foi a minha primeira grande boa história com seguros. Empreendimento. Seu primeiro empreendimento. Foi. Né? Vender ali os sanduíches no período que você estava cursando o curso de corretor de seguro. Quanto tempo demorou esse curso? 6 meses. 6 meses. Então, durante 6 meses, olha só, gente, olha que interessante. Você vê que o empreendedor, gente, ele aproveita as oportunidades. Ele vê oportunidade onde ninguém está vendo. E detalhe, você, naquele momento ali, você não tinha preconceito, você não tinha vergonha. Nenhum. Você estava querendo uma oportunidade que você viu, você estava fazendo o seu curso, você estava se profissionalizando, estava aumentando o seu mindset, aperfeiçoando o seu mindset, e você viu uma oportunidade ali de lucrar, uma oportunidade de faturar. E de atender uma demanda, que as pessoas estavam carentes, eu estava ajudando as pessoas. Claro, mas você enxergou essa demanda. Enxerguei. E você ali, você fez o melhor. Melhor.
E quando você faz o melhor, é como você está falando. Você já falou várias vezes aqui na entrevista. Quando você faz o melhor, gente, é impossível dar errado. Não tem como dar errado. Então, na hora que você vê uma oportunidade, é muito importante você não ter medo de acertar. Você acreditar em você. Quando a minha mãe viu o isopor, porque eu não comentei com ela, né? Ela disse, meu filho, o que é isso? Eu disse, não, mãe, eu comprei aqui um sanduíche, isso foi no quarto ou quinto dia. Eu já estava, né? Tinha pego tração já, a questão das vendas dos sanduíches. Meu filho, sua mãe está aqui, você não precisa estar vendendo sanduíche. Eu disse, não estou vendendo sanduíche na rua, não estou descendo ali no centro da cidade, à noite, no break, para estar vendendo sanduíche. Expliquei para ela o que eu tinha visto. Quando eu expliquei para ela dos números, ela falou, siga em frente, meu filho. Ou seja, é muito importante você ter apoio das pessoas também. Isso nos deixa muito fortalecidos. Inicialmente ela disse, não precisa. E aí não custa nada a gente falar a verdade, explicar. Afinal, a verdade, ela sempre une as pessoas. Então é isso. Então teve essa experiência, né, Daniel? 3 coisas, Tony. 3 coisas que você falou agora. Você falou, primeira, vencer o medo. A pessoa, meu amigo, para ela vencer na vida, ela tem que vencer o medo. A segunda coisa que você falou, que é muito forte, acreditar em você. Você acreditou em você. Você venceu o medo, você acreditou em você. E a terceira coisa, que isso daí complementa, não é, a palavra não é nem complementar, mas isso é o ápice. É você ter pessoas acreditando em você. Que isso é muito difícil. Mas você tinha. Você tinha, além de ser uma fiel escudeira, você tinha ali uma protetora e ela estava torcendo pelo seu sucesso. Isso é muito importante na vida. Ô, Tony, fala pra gente agora, porque você está começando assim bem, né? Ele está começando bem modesto, viu, gente? E porque ele vai falar aonde ele chegou. Isso aí é o comecinho da trajetória. Recife ficou pequeno, né, Tony? Não, O Recife. seu, Recife ficou pequeno para os seus negócios lá. Conta pra gente como é que foi essa transição entre Recife e São Paulo. Conta pra gente assim, como é que foi esse período? Você começou, né, você começou com 17 anos, deve ter se formado aí em torno de 18, mais ou menos, né? No curso corretor, aos No curso de 18. corretor. E aí, durante quantos anos você performou ali dentro de Recife e no Nordeste ali esse negócio que você montou lá? Então, eu comecei como corretor pessoa física. Só fazendo um parênteses aqui, Recife nunca ficou pequeno, até porque foi Recife que me deu a primeira oportunidade. Então a gente nunca esquece aquele que estende a mão na primeira hora. Então Recife tem sempre a minha gratidão, é a cidade onde eu nasci, onde eu aprendi, é a cidade que me impulsionou, ou me catapultou. Então Recife continua sempre grande no meu coração. Bom, mas baseado nisso, o Brasil é muito grande, é um país continental. E temos uma metrópole chamada São Paulo, que é hoje responsável por 50% do PIB, ou até mais, porque as decisões estão lá, embora, não, tem outra empresa que é lá no Sul, tem outra que é no Nordeste, no Centro-Oeste, mas a decisão está em São Paulo. As decisões empreendedoramente falando, né? Empresariais. Empresariais. Né? Porque as políticas estão aqui em Brasília. Né? Nós estamos em Brasília gravando, ele é de São Paulo, tá, gente? Ele mora em São Paulo hoje. Mas tem a ponte aérea que está sempre em Brasília, né, Francisco? Exato. Então, o que é que acontece? Estamos falando de 1990, 91, 92, 93, eu monto uma empresa, uma corretora de seguros, com mais 2 sócios. Essa empresa, na época, na década de 90 início, não existiam os grandes seguros. Não existiam seguros de concessões rodoviárias, não existiam seguros de hidrelétricas, existia seguro de carro, seguro de barco, seguro de vida, seguro aeronáutico. Pessoa física. Pessoa física. Seguro saúde, para vocês terem uma ideia,
Não era todo mundo que tinha, nem tinha os seguros empresariais, eram seguros de saúde individuais. Então, o mercado de seguro, não existia seguros de garantias e obrigações contratuais, não existia seguro de garantia judicial, não existia, era um mercado muito pequeno. E aí, o que é que eu vi nisso aí? Esse mercado vai crescer. Esse mercado, ele vai crescer, porque eu procurava estudar e entender como funcionava isso nos grandes centros de desenvolvimento, como funcionava na Europa, na Alemanha, como funcionava nos Estados Unidos, como funcionava no Japão. Eu disse, o Brasil é um país de grande riqueza, um país continental. O Brasil vai ir mais do que isso. Graças a aquele momento de adversidade, graças ao plano Collor, que foi traumático, o Brasil experimenta, depois daquilo lá, ele ingressa no mundo, ele faz parte do mundo, ele era um país fechado, não é? Houve grandes mudanças, foi ruptura, não é? Eu até, na minha cabeça, uma opinião pessoal, a história ainda vai fazer justiça para quem tomou uma atitude tão ousada, que foi o presidente Fernando Collor de Mello. Não é? Depois que ele abre a porteira, fica mais fácil. Aí veio o Fernando Henrique após ele, implantou todas essas mudanças de privatizações, concessões, mas alguém teve que abrir a porta. Depois que a porta está aberta, fica mais fácil para entrar. Foi muito difícil, eu sofri na pele. Mas a gente, para poder melhorar a vida de todos, cada um tem que fazer a sua contribuição. Baseado nisso, começam os grandes seguros. Eu já estava no mercado, já tinha uma corretora, e aí existia um monopólio, que era o Instituto de Resseguro do Brasil, onde passavam os grandes seguros. Olha só, hein? Eu só conhecia seguro de automóvel, de lancha, pequeno, mas eu fui começando a me dedicar, a procurar ser o melhor, e vi o seguinte, precisamos dar um passo, precisamos ir no centro onde acontecem os grandes negócios. Você foi aperfeiçoando o seu mindset, o seu conhecimento, a sua mentalidade. Porque você, naquele momento ali, quando você estava fazendo o seu curso de seguro, você não estava vendo essas oportunidades. Não. Você nem sabia que existia. Nem fazia ideia. Mas, olha só, é uma constância. Todo negócio, gente, ele começa pequeno. Um dia, tudo que você vê grande hoje começou pequeno. Nós estamos ouvindo a história aqui do Dr. Francisco. Ele começou fazendo um curso, vendendo ali o sanduíche, e depois você começou a entender uma tendência mundial, que era o que ia acontecer aqui no Brasil. E você se antecipou essa tendência. E aí fala pra gente, o que começou a acontecer? Você montou sua corretora lá em 93 e aí, como é que você foi parar em São Paulo? Conta pra gente como é que você foi parar em São Paulo. A gente começou a fazer negócios fora de Recife. Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, algumas poucas coisas em São Paulo. Só que São Paulo, quando você vai dedicado, você se prepara para a oportunidade, você faz o seu melhor, São Paulo te abraça. Esse é o meu depoimento, meu testemunho que eu dou a São Paulo. Porque São Paulo é tão grande que as pessoas não têm tempo um para estar olhando para a vida do outro. Porque se você olhar para a vida de um aqui, já ali na esquina já tem um melhor. E se você andar um pouco mais, já tem outro melhor ainda. E já tem outro melhor. Então não dá tempo, você tem que focar em você. Então São Paulo, para as pessoas que vão lá, pelo menos é a minha experiência, o meu testemunho, a trabalho, São Paulo te abraça. Se você for fazer o melhor. Agora, se você não tiver foco, você normalmente volta para o seu lugar de origem. Então, eu me preparei, procurei entender e começamos a fazer alguns negócios lá. Antes disso, eu fiz uma joint venture com uma corretora maior no Rio de Janeiro para aprender. Afinal, está na Bíblia. Junte-se aos bons e serás um deles. Então, era uma corretora que parecia mais uma seguradora. Porque na época que eu comecei, era 3, 4 pessoas, tinha uma secretária, meus 2 sócios. Era uma coisa muito arcaica. Chegando no Rio de Janeiro, eu vi uma corretora que tinha 50 pessoas. Eu disse, nossa, é maior do que uma seguradora. Tem mercado. Eu quero isso aqui para mim. Se ele fez, eu também posso. Ô, Tony, isso é muito forte, você acabou de falar. Que isso que eu chamo de mudar de ambiente. Você que está nos ouvindo agora, e você está numa fase da sua vida que você chegou num ponto que você não consegue ultrapassar. Ou você que está nos ouvindo agora,
Você chegou no momento da sua vida que o seu negócio, a sua empresa está patinando. Você precisa mudar de ambiente. Foi o que você fez. Você começou a ir para outros lugares e ver o que você não via. Você começou a enxergar coisas que você não estava enxergando. Então, quando você chegou no Rio de Janeiro, você viu aquela corretora e falou, isso aqui, poxa, é o que você acabou de falar. Eles conseguiram, eu também posso conseguir. Claro. Eu vou lutar, eu vou trabalhar e vou conseguir também. Exatamente. A mudança de ambiente, ela faz isso. Faz. A mudança de ambiente, ela faz você ver o que você não está vendo. Você enxergar o que você não está enxergando. E aí, o que aconteceu, Tony? Depois que você viu essa corretora lá no Rio de Janeiro e viu a oportunidade que estava ali entre Rio e São Paulo acontecendo, qual a decisão que vocês tomaram? Aí a decisão que a gente tomou foi a seguinte. Nessa época, lembra que eu atrasei para entrar na faculdade. Eu estava estudando. Tá. E o que é que eu pensei? Fazendo qual curso nessa época? Fazendo curso de Direito. Já estava fazendo? Não, peraí. Eu comecei Economia e Direito. E tinha que trabalhar. Como não dava para ter tudo, eu abri mão do curso de Economia. Porque o que é que eu pensei? Você estava fazendo na Federal, né? Estava fazendo na Federal, que era gratuita. Entendi. Só que o curso Federal de Pernambuco. Federal de Pernambuco. E a Católica, a Universidade, a PUC, né? Lá de Recife, a Universidade Católica, era paga. Então eu fiz Economia, Direito e tinha que trabalhar. Sim. Não era fácil. Estudava à noite, né? Então você trabalhava de dia? Eu estudava um curso de manhã, que era Economia. Nossa! Só que a faculdade de Direito tinha muita greve. Então eu estudava um dia sim, 8 não. E os professores faltavam bastante. Naquela Direito? Época. Não, na faculdade de Economia. Ah, tá. De Economia, que é pública, né? Pública. Era assim, é triste, porque sim, era gratuito, mas em contrapartida também não tinha. Tinha muita greve? Tinha muita greve, os professores faltavam bastante, não é? Sempre tinha uma justificativa. Então, era difícil. Passado um ano de curso, eu acho que teve 3 meses de greve, 4. Aí eu passei, estudei, porque eu tive tempo, estudei, passei no curso de Direito. Eu não entrei concomitante, eu entrei no outro ano de Direito. Aí você começou a fazer Direito no outro ano à noite. No outro ano à noite. O que é que acontece? Dentro disso eu pensei, se não dá para fazer os dois, se eu continuar no curso de Economia, eu não vou me formar, não sei quando, não tem previsibilidade. Mesmo gratuito, é melhor. Eu já estava com recursos, comecei a trabalhar, eu vou me autofinanciar para pagar meu curso de Direito, porque como eu não sei o dia de amanhã, eu preciso ter um plano de contingência. Lembro que eu tenho minha mãe e meus irmãos. Então, o que é que eu fiz? Fiz o curso de Direito. Abri mão do curso de Economia, que eu não sabia quando ia me formar. E por conta disso eu disse, já que eu comecei, eu preciso terminar. Tudo que você começa, termine. Não fique pela metade, não desista. E aí, eu me formo. Depois que eu me formo, eu passei 5 anos. Eu paguei o curso. Eu trabalhei para isso. Eu também vou tirar o OAB. Eu nunca fiz estágio. Conhecia muito pouco. Eu entendia de seguros que eu estava focado. Estudei, me dediquei e tirei a OAB. Não só sou formado em Direito, sou bacharel, como também sou advogado. Nós vamos chegar lá. Mas antes de chegar lá, doutor, conta pra gente como é que foi que você saiu de Recife para São Paulo. Então, o que é que acontece? Depois que eu me formei, depois que eu terminei, que eu concluí aquilo que eu comecei, a necessidade vinha. Eu disse, não, calma. Mas você já estava melhor estruturado também. Bem melhor. Você bem melhor. No outro patamar, né? Já, bem melhor. Você estava... Você andou a pé uma época, não andou lá atrás, no curso? Você teve que andar a pé, né? Tinha que andar para fazer amizade, tinha que tratar bem as pessoas para pegar carona. Pegar carona. Porque senão tinha que andar a pé. Mas certo, você estava andando de carona ainda? Não, nessa época eu já tinha comprado meu carro. Logo depois que eu comecei a trabalhar, com 2 anos eu já comprei um apartamento próprio para minha família, para mim e para minha família. Era a Fusquinha que você estava andando nessa época? Não, era uma BMW 325. Olha, então a BMW 325 na época era como se fosse uma Ferrari. Era uma espaçonave. Era uma Ferrari. Era uma espaçonave. Eu lembro que eu era pequenininho, mas eu lembro quando eu vi uma BMW, vi uma Mercedes, eu falava, não tinha Ferrari no Brasil ainda, né? Não tinha. Aquele carro ali era como se fosse uma Ferrari na época. Uma Ferrari. Eu lembro até da placa, KFV 5000.
Foi muito marcante. Então você já estava com o seu escritório, Já, com a sua corretora, já, né, com pessoas trabalhando para você. já. Filial em Fortaleza, Você já tinha uma filial em Fortaleza, filial no Rio de Janeiro, porque era uma joint venture, filial no Rio de Janeiro, e montamos uma filial Já- pequenininha, que era um ponto de representação em São Paulo. já tinha comprado um bom apartamento para sua mãe morar, Sim. e Minha tava- mãe, minha irmã, meu irmão. sua família, e estava andando de BMW. Sim. E aí, Tony, conta pra gente o que aconteceu. Tirei a OAB, Formou, formei, cumpri um ciclo. Agora eu vou. Mamãe, o mercado de seguros hoje, foi sempre ouvir minha mãe. Embora minha mãe ela não seja uma empresária, mas ela me ama. E minha mãe, eu sempre acreditei que se a minha mãe não quiser o meu bem, eu estou ferrado. Fui ouvir minha mãe. Minha mãe, olha, as coisas estão muito bem, não estavam ruins, as coisas estão muito bem, só que os grandes negócios não estão aqui. Os grandes negócios estão entre Rio e São Paulo. Só que o Rio de Janeiro hoje é um monopólio, e esse monopólio vai cair, porque tudo cai. E o centro vai ser São Paulo, então eu preciso me mudar. Eu preciso ir morar lá, porque não adianta eu ficar indo e voltando, que eu não crio raízes. E ela falou, meu filho, você está certo. Você precisa ir e você tem o apoio da sua mãe. Então, mais uma vez, ela abriu mão daquilo que ela mais amava, que era o filho dela, e ela me deu o quê? Força. Ela acreditou em mim. Fui para São Paulo. Naquela época não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia Amazon, não existia Google, não existia Google, não existia Google YouTube, Maps, Instagram, não existia YouTube, nada. Não existia rede social, não né? existia. Só estava começando isso da internet, né? A internet Tinha um message, talvez. não tinha uma questão do e-mail que a gente falava. Então, era um desafio muito grande. Então você sai de Recife, que era até então o meu mundo, você vai para São Paulo para se estabelecer lá. Não foi um período fácil, porque num determinado momento eu achei que eu não tinha casa, porque eu achava que a casa da minha mãe era a minha casa. Não, eu morava na casa da minha mãe, era a casa dela. Aluguei um apartamento mobiliado, por coincidência de um amigo de infância que estava voltando para São Paulo e tinha acabado voltando para Recife e tinha acabado de deixar um apartamento mobiliado pronto. Até um porta-retrato ele deixou. Então, eu aluguei esse apartamento dele, em Moema, e ali eu passei um momento muito interessante, porque teve um limbo na minha vida que eu achava que eu não tinha casa. Porque eu ia na casa da minha mãe e já não achava que era minha casa. E chegava nesse apartamento que eu aluguei, via lá até a foto dele com a família, também não era minha casa. Então foi um momento. Isso eles chamam da ninho vazio, né? Que eles chamam a sensação, né? De você se sentir no ninho vazio. Né? Eu perdi um pouco da referência de casa nesse momento. Não foi fácil. O que é que eu fiz? Focava no trabalho. Focava no trabalho. Então, e muito, né, Tom? E muito. Era de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Eu não tinha, era trabalhar. Feriado, o que fosse. Mas essa época foi em que ano isso aí? Isso foi em 99 para 2000. Então, há 24 anos atrás. Então você ficou entre o período de você estudar, se especializar e começar no seu segmento de seguros, você ficou aproximadamente 10 anos, né, no Nordeste, até você se mudar para São Paulo. É isso aí. E aí eu me preparei. Você se preparou, como você mesmo falou. Francisco, conta pra gente o que aconteceu em São Paulo. Nossa, São Paulo. O seu sorriso já transmite que foi uma boa empreitada em São Paulo. Foi. Mas passamos, né, para todo forasteiro, quando chega em São Paulo, seja nordestino, seja sulista, você sai do sua zona de conforto e vai para desbravar novos lugares, né? Novos ambientes. Não foi fácil. Primeiro que eu não tinha amigos. Meus amigos todos em Recife, amigos de infância. Não tinha network. Não tinha network. Network era do trabalho. Eram as pessoas do trabalho, eram pessoas das seguradoras, eram pessoas do dia a dia, era passar a frequentar um restaurante, fazer amizade com o maître, que já estava lá. E assim foi o início.
E foi engraçado, porque em alguns momentos eu passei a finais de semana, tinha final de semana que eu ficava em casa, eu não tinha amigo, não tinha para quem Sozinho. ligar, sozinho. Eu nunca gostei muito de ir para bar, mas tinha que ir com alguns, olha, vamos lá no bar. Eu ia para fazer amizade e tal, para conviver. Não é que eu era chamado, olha, vai ter um batizado, vai no meu aniversário. Não, isso demorou um tempo para chegar. E aí, final de semana, às vezes eu voltava para ficar com minha família em Recife. O início, para fazer esse desmame, digamos assim. Mas teve histórias engraçadas. Por exemplo, eu nunca vou esquecer quando eu fui num casamento em 2004, já morando lá há 4 anos, e estava lá um casamento de pessoas conhecidas da sociedade, e um querido amigo, né, que gostava de mim, falou para o sogro, lá, para o pai do noivo, disse, olha, doutor fulano, eu estou aqui com o Francisco Antônio, ele é lá da Bahia. Aí o senhor todo arrumado, patrocentão de São Paulo, não desmerecendo, tem pessoas boas, Famílias tradicionais, tal, né? Aí eu falei, ô, Guilherme, eu não sou da Bahia, eu sou pernambucano. E esse senhor estava assim, eu não esqueço esse com o braço assim, suspensório, fraque, né? Meu avô já dizia, passou de Taubaté, é tudo nordestino. Então, o que eu respondi? Eu disse, olha, doutor fulano, Ele não perguntou o seu sobrenome, não? nada, nem Quer queria nem saber, saber. quis nem saber. E aí ele falou, eu falei, olha, doutor fulano, a família é numerosa. E vou dizer uma coisa para o senhor, daqui a pouco a gente já está em Barueri, viu? E assim vai. Então a gente não pode se abater com nada. Não é? E teve outras histórias engraçadas, mas a gente não pode se deixar se abater. A gente tem que confiar no que nós somos. Temos que procurar, ao invés de melhorar os outros, e não vale a pena procurar se dedicar a melhorar a gente, a nós próprios. Então foi isso que eu optei. Eu não estava nem aí se o pessoal achava que eu era nordestino, se eu falava com gíria, se eu não sabia pegar um guardanapo da melhor forma. Eu fazia o meu melhor. Se o meu melhor não agradava, paciência. E sempre falei melhorar. Ô, Tony, eu tenho falado para as pessoas o seguinte, não vou falar muito mais. A diferença não é naquilo que as pessoas falam de você, mas é sobre aquilo que você vai fazer do que as pessoas falaram de você. É isso aí. É isso aí que vai fazer a diferença. Porque você, meu amigo, naquele momento ali, era tudo ou nada. Ali você tinha que vencer ou vencer. Você não ia recuar. Você não ia. Nunca passou da minha cabeça. Você não ia recuar. Você foi ali para tudo ou nada. Ali você foi para vencer. Você foi ali um mercado altamente competitivo, num outro nível, num outro patamar, provavelmente que era diferente da onde você estava acostumado. Ali você tinha pessoas, né, concorrentes, empresas consolidadas, grandes empresas, e ali você precisava vencer mais uma vez. Você já tinha vencido várias vezes, só que São Paulo ia ser diferente. Não. E não foi. Isso que você falou, Daniel, e pontuou, é exatamente a verdade. E vai para a questão do network, novamente, do ambiente. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia as pessoas. E para achar profissionais, poxa vida, me decepcionei, porque o mais novo, 28 anos, contratei uma pessoa de 50, cabelo com gel, todo armado. Fui vice-presidente de uma grande seguradora. Eu disse, nossa, isso é muito bom. Vai dar um up. Nada, não era. Ele falava, mas não entregava. E a gente só aprende isso tentando, fazendo. Não tem outra forma. Errando. Errando. É tentativa e erro. E o mais, você não precisa ficar assim, nossa, não deu certo agora, não vai dar nunca. Não, tenta novamente. Isso aí. Tenta, não tenha medo. Foi o que eu fiz. De repente, eu que fazia um seguro de um Del Rey, ou de um seguro de vida de uma pessoa, eu fui responsável até por fazer o seguro da Vioeste, a construção. Disse, nossa, olha onde eu cheguei. De repente, eu era o responsável técnico, como corretor oficial de seguro, responsável técnico de fazer o seguro da P74, P75, plataforma de petróleo. Você olhava assim, você olha, tudo começou lá atrás, com minha mãe. Então a gente tem que acreditar em nós. Eu acho que a grande mensagem que eu posso compartilhar para você hoje, que pensa que empreender,
que pensa em mudar de ambiente, não tenha medo. Faça o seu melhor e, principalmente, faça o bem. Faça o bem às pessoas. Queira o bem das pessoas. Se alguém for melhor que você, admire. Procure as qualidades. Porque defeito, eu sempre digo, eu não falo dos defeitos de ninguém. Porque defeito eu tenho os meus. Eu tenho muitos. Eu falo dos meus. Agora dos outros eu falo das qualidades. Então isso é opção de vida. Eu acho que o mundo ele é lastreado de energia. E se você tem essa energia dentro de você, é isso que você vai receber. Ô, Tony, eu estou percebendo que você está até emocionado, porque é forte, né? Pessoa que vive, que passa por esse processo, que é o processo da dor. A gente ouve falar de muita dor, né? As pessoas hoje, o mundo, principalmente o mundo da internet, da startup, do digital, ele fala muito nessa palavra dor, né? Quem passou pelo processo, como você passou, quem sentiu as dificuldades, os problemas, as barreiras. Você falou aqui de várias barreiras que você teve que enfrentar. Então, essa pessoa, ela entende que para vencer, para chegar onde você chegou, Tony, você teve que enfrentar a dor, enfrentar o medo, enfrentar as dificuldades. E você tinha uma pessoa por trás que estava ali te alimentando, te dando força, desejando o seu bem, né? Que era sua mãe. Existiu mais alguém nesse período da sua vida, o Francisco, que de certa forma torceu, te orientou em algum momento decisivo, que você precisou tomar algumas decisões? Você teve algumas outras pessoas assim, algum conselheiro, algum mentor? Eu vou te falar o seguinte, Daniel, a minha principal mentora ou mentor foi a minha mãe, não é? Tudo passava por ela. É, seja alguém que se aproximava, seja alguém que vinha, mas passava por ela, pelo crivo dela. Então, se eu puder, né, eu posso falar de muitas pessoas aqui que eu admirava, tal, mas eu prefiro focar numa, que é a minha mãe. A essa eu devo todo o meu respeito e a minha gratidão. Inclusive, moro em São Paulo hoje, a minha irmã mora em São Paulo hoje, trouxe todos para perto de mim, assim como eu sempre, ela nos deixou sempre perto dela. Então, na vida, né, você pode plantar qualquer coisa, mas uma coisa que eu acredito, sabe, Daniel? Você pode plantar algodão, você pode plantar milho, você pode plantar soja, ou você pode não plantar nada. Plantar é facultativo, mas de uma coisa é compulsória. A colheita ninguém escapa. Você só vai colher aquilo que você plantou. O que você acreditou É certa, né? a isso ninguém escapa. E você plantou, né, Tony? Porque você começou lá atrás, você, como você falou, né? Não sei se você tinha pastinha. Tinha, eu comecei com a pastinha Você começou inicialmente. com a pastinha vendendo ali o seguro de carro, seguro de automóvel, seguro de imóvel, enfim, seguro de vida, enfim, Condomínio, isso aí. condomínio. Só que você queria chegar. Você sabia onde você queria chegar. Eu queria Isso é ser o melhor. importante. Você queria ser o melhor. Você queria chegar no ápice. E para isso você foi para São Paulo. Para isso você mudou de ambiente. E lá em São Paulo, como você mesmo falou, você começou a vender, né? Não vender, mas você começou a estruturar grandes operações dentro daquele segmento que você viu as oportunidades. Então, você começou a estruturar negócios para rodovias, petroleiras, plataformas, Aeroportos, aeroportos, hidrelétricas, metrôs. metrôs. Olha só, gente. Olha só. Ele começou vendendo seguros, né? Pessoa física, mas ele sempre acreditou. Ele lutou e ele chegou onde chegou. Agora, Francisco, conta pra gente que você fez o curso de Direito, Fiz. né? Eu acredito também que quando você chega num certo patamar da sua vida, né, como você falava lá atrás, dos seus amigos que tinham a idade que você tem hoje, que estavam fazendo o curso de seguro lá atrás,
que eram amigos que eram donos de posto de gasolina, eram médicos, eram advogados e estavam ali buscando se diversificar. E eu acredito que dentro da área jurídica, né, você como uma pessoa muito inteligente, capaz e sempre pensando em fazer o melhor, o que que você resolveu fazer desse seu diploma de bacharel em direito? Diploma e habilitação também na OAB, né? De posse disso, nessa trajetória de vida empresarial, de empreender, de gerar emprego, de procurar contribuir com a sociedade para torná-la melhor. Eu passei por várias experiências. Nesse inteirinho eu fui sócio de outras empresas como investidor, né? Eu queria até deixar essa missão. É bom falar. Você diversificou em outras áreas, né, Francisco? Nós fomos sócios do Burger King no Brasil, trouxemos o Burger King para toda a região Nordeste lá. O franqueador master, né? Franqueador master. O dono, né? O dono das lojas, ou seja, aquela região, todas as lojas eram nossas. No Brasil. No Nordeste. Nordeste. Então, na região do Sul tinha outro, tinham 4 ou 5 franqueados do Burger King, isso em 2004, 2005. Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje, né, aqui sobre as mãos aqui do Daniel Conde. Tenha foco. Faça aquilo que você conhece. E outra coisa, tudo no papel dá certo. Mas mais certo do que dar no papel é aquilo que você sabe fazer. Se você sabe dirigir um táxi, se você é apaixonado, se você gosta de atender as pessoas, você vai ser o melhor. E daí você vai empreender. Daqui a pouco você chega enquanto Uber. Mas você precisa começar de baixo. Então, quando a gente decidiu um grupo de 6 investidores, não era atividade principal de ninguém. Montamos, aportamos dinheiro. Obviamente o negócio não deu certo. É o segredo. O segredo para dar certo é um só. É igual a uma família. Todas as famílias felizes são iguais. E as que não são, cada uma à sua maneira. Para dar certo, seja como um bom profissional, seja como um bom empreendedor, seja como um bom pai de família, como um bom marido, um bom esposo, um bom irmão, só tem um jeito. Não tem dois. E pode perceber que todas as famílias felizes são iguais. Então, essa é outra experiência que eu queria compartilhar com vocês. Foque. Tenham foco. E mais do que isso, procurem conhecer. E antes de conhecer, procurem ir lá, de baixo, entender como funciona. Os grandes restaurantes hoje, você procura a história da fundação. Puxa vida, o cara era assim. Rede Rubaiá, uma das maiores redes de churrascaria. Desculpa estar falando o nome, mas eu acho bonito, porque o seu Belarmino chegou aqui num navio, vindo da Espanha, e começou como garçom. Construiu a rede Rubaiá. Mas era garçom. Então, é isso que eu queria dividir com vocês. E pegando essa questão que o Conde colocou aqui do direito, eu nunca advoguei, né? Deixei isso, tirei a OAB, participava dos reuniões de conselho na empresa, lendo contrato, atuando, sempre como segundo plano, não era atividade principal. Mas na vida empresarial, a gente se depara com a experiência de litígios, a gente se depara com o grande número de processos. E mais do que isso, o judiciário, por esse grande número de processos, pela sua conjuntura, sua estrutura, ele não tem um tempo que às vezes o ser humano precisa para resolver as suas demandas. E às vezes uma justiça lenta não é justiça, é injustiça, porque as pessoas podem morrer. Ou aquilo, quando vem a decisão, aquilo que estava para ser decidido já não vale mais nada. E eu me apaixonei por uma questão com um propósito de vida, que eu acho que é isso que o Conde quer saber, que é uma lei nova chamada mediação. A mediação, o que é isso? É uma lei recente, de alguns anos atrás, que através de um mediador, trazendo as partes, elas podem, trazendo para um choque de realidade, ao invés de você, olha, você tem razão, você foi vítima, o outro se aproveitou. Não, 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 não. Para vocês chegarem aqui, será que não teve nada de bom? Me fala quando vocês começaram. E aí você vai, seja uma separação, porque tem os filhos, tem um patrimônio, se começar a brigar, perde todo mundo. Então a mediação ela serve para trazer as pessoas, para fazer com que as pessoas voltem a ter um diálogo.
Não é que vai ser um bom acordo, não, mas vai ser o acordo possível. Feito isso, você chama os seus advogados, eles participam já desde imediato, leva para o judiciário e sai com a sentença transitada de julgado. Quando eu vi isso, eu me apaixonei. E eu dedico boa parte da minha vida, do meu tempo, que eu considero um ativo mais precioso que um ser humano pode ter, é o tempo dele. Eu divido isso para fazer o bem às pessoas, para poder mostrar para elas que tem um caminho para elas resolverem um conflito. Então, também tem esse lado, digamos assim, de devolver para a humanidade, devolver para a sociedade tudo aquilo que eu aprendi, seja estudando, seja sofrendo como parte, né? E mostrar para elas que é muito mais barato e mais ágil. E que são elas, não um terceiro que não conhece de nada, que vai dar uma sentença. Porque uma sentença pode ser boa, pode ser um acordo, por pior que seja, é um acordo. E é mais fácil você cumprir a decisão do acordo que uma sentença, se você não concordar. Então tem esse lado que eu faço por propósito de vida, Conde. Eu sou apaixonado nos últimos 3 anos, 2 anos, eu faço isso em sociedade com a minha esposa. E desse interim eu casei também. Você busca pacificar aquele litígio de uma certa forma, né? Impossível, né? Às vezes um litígio, não vou dizer que é impossível, nada na vida é impossível, mas assim, você busca pacificar, acalmar e buscar o melhor acordo para as partes. Não é o melhor acordo, é o acordo possível. Porque quando É você porque, fala melhor acordo, as pessoas falam assim, é nossa, eu vou resolver, eu vou sair contente. Não, na maioria das vezes não sai. porque eu entendo perfeitamente, é porque eu já passei por algumas situações e eu percebo que é o seguinte, às vezes é melhor, não vou falar o melhor, mas um bom acordo do que uma grande briga. É um mau acordo, né? É. É um Um bom, bom. um O bom, possível. o possível, O possível. possível. Eu Faz entendo. sentido. Você coloca de uma forma, de uma forma tranquila, que seja, né, aparentemente bom, mas que aquilo ali é o melhor que poderia ter sido feito. Pelo menos por você. Quando eu falo melhor, é que você está dando o seu melhor. Não, mas são as partes que chegam. O mediador, Sim, mas você está se empenhando. faço o meu melhor. Você está se empenhando para buscar o melhor para as partes. Né? Ô Francisco, o que que você. As pessoas estão nos ouvindo agora, tem pessoas de São Paulo, pessoas de Brasília, pessoas do Brasil todo. O que que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que nos ouviram até agora? Olha, Cor, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade que você está me dando aqui de compartilhar com as pessoas. Não tenham medo, acredite em você. Mais do que isso, façam sempre o bem. E terceiro, tenha a sorte de quando aquilo que você for poder escolher, você pondere, pense bastante. E na hora que você escolher, você feche questão e siga em frente. Eu falo tudo isso porque nesse interim eu também casei. E eu nunca imaginei, eu casei aos 48 anos de idade. Eu vou fazer 4 anos de casado. Eu nunca imaginei que eu pudesse dizer que eu sou um homem extremamente feliz. Eu tenho uma mulher que, assim como a minha mãe, ela acredita em mim. Ela está do meu lado. Nós somos casados, nós somos sócios, nós vivemos diuturnamente. Então eu, que casei aos 48, não é? Quando eu decidi casar, eu procurei fazer o meu melhor. E quando eu casei com a minha esposa, com a Yasmin, eu casei com ela e ganhei uma família, porque a família dela, não é que eles abriram a porta deles, eles abriram o coração. Em contrapartida, da gente ver esse sentimento de todos abrindo o coração, o que é que eles escolhem com isso? Lembra da questão da colheita, de plantar? Eles escolhem isso, o meu coração. Então faça sempre o seu melhor. Faça o melhor para as pessoas. Queira o bem. E quando você vê alguém bem-sucedido, alguém que venceu, admire. Procure ver sempre as qualidades, não os defeitos. Os defeitos, olhe no espelho e procure ver os seus e melhore os seus, não dos outros. É isso que eu queria deixar como mensagem para todos aí. Desejar aí que Deus continue a nos abençoar. Amém, Francisco. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de você estar aqui. Né? Eu sei que você tinha uma série de compromissos aqui em Brasília, mas você abriu mão, né, dos seus compromissos para estar aqui compartilhando um pouco da sua história de vida, um pouco da sua trajetória, né, passando
um pouco disso para as pessoas que estão nos escutando agora. E eu te desejo mais sucesso ainda que você já tem nessa nova trajetória, nesse novo projeto de vida, você juntamente com a doutora Yasmin, e que em breve você volte aqui para falar, né, dos outros projetos que vocês estão desenvolvendo. Eu que agradeço, Conde. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. A luta continua. Amém. Vamos em frente. Vamos.